Muito bem, vamos lá então. Hoje é dia de corrigir a provinha que vocês fizeram na segunda-feira. Nessa aula eu vou resolver as questões com vocês, analisando item por item, quando fizer sentido isso. E eu tô aqui com o meu código e vou dar algumas dicas para vocês que valem para qualquer tipo de prova que vocês forem fazer, de consulta especialmente, mas também provas com questões objetivas de múltipla escolha, como foi essa nossa prova. Essa prova que a gente fez, que eu elaborei, né? Eu entendo que foi uma prova justa e que mesmo com a consulta ela exigiu de vocês algum tipo de raciocínio, algum conhecimento, claro, além, mas dentro de tudo aquilo de conteúdo que eu ministrei na nossa sala de aula. Tá? Então, eu espero que vocês também pensem assim, né? Compreendam dessa forma essa prova. E na segunda-feira eu entrego as provas e aí a gente pode debater alguma questão específica que não fique esclarecida de maneira satisfatória por meio dessa aula, tá bom? Então hoje eu vou gravar a resolução da prova e na segunda-feira, na hora de entregar a prova, a gente pode aprofundar mais em alguma questão que tenha remanescido alguma dúvida. Bom, vamos lá. A primeira questão número 1. De acordo com o conceito de recursos consagrado na doutrina brasileira, assinale a alternativa que aponta um instrumento processual que não possui natureza de recurso. Pessoal, olha só, lembrando aqui, o conceito de recurso, conforme nós estudamos em sala de aula, é que ele é um meio de impugnação de decisão judicial dentro do mesmo processo, ou seja, ele impede o trânsito em julgado daquela ação e ele prolonga o que a gente chama de litispendência, né, que é o estado de litispendência. Mas qual que é a dica principal para você saber se um instrumento processual que impugna uma decisão judicial é ou não recurso? Você vai olhar no seu código. E aí ele vai estar onde isso aqui? Ele vai estar lá no artigo 994. Por quê? De acordo com a nossa dogmática jurídica, os recursos são apenas aqueles previstos na legislação. Então, tudo aquilo que não for considerado pela legislação como um recurso, ainda que sirva para impugnar decisões judiciais, ele vai ser uma ação autônoma de impugnação. Então, se vocês olharem lá no artigo 994, ele vai listar os seguintes recursos: inciso 1, apelação; 2, agravo de instrumento; 3, agravo interno; 4, embargo de declaração; 5, recurso ordinário; 6, recurso especial; 7, recurso extraordinário; 8, agravo em recurso especial ou extraordinário; e 9, embargos de divergência. Essa questão estava relativamente tranquila, porque eu falei isso bastante em sala de aula, de que a reclamação, no caso, ela não é um recurso, mas é um meio, é um instrumento de impugnação de decisões judiciais, que não se encaixa no conceito de recurso. Então, a resposta para a questão 1 é a letra D. Apelação, agravo interno, embargo de declaração, como eu acabei de ler para vocês, está no rol do artigo 994 e, portanto, são recursos. Também são recursos, claro, além daqueles previstos no rol do artigo 994, outros recursos que estiverem eventualmente previstos em legislação especial. Lembrem-se, por exemplo, do caso dos juizados, que tem o que a gente chama de recurso inominado, tá bom? Então, desde que esteja previsto em lei, o recurso ele
aliás, ou melhor dizendo, né? O recurso, para que seja recurso, ele tem que estar previsto em lei, ok? Bom, vamos passar para a questão 2. O requisito do cabimento dos recursos é caracterizado pela necessidade de quê? Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Dentre os requisitos de admissibilidade, o primeiro que a gente estuda é o cabimento. E o cabimento, ele, pela própria definição, ele é o que vai nos dizer qual recurso eu uso contra aquela decisão que eu estou impugnando. Tanto é que quando a gente fala, por exemplo, no nosso linguajar jurídico, a gente fala assim, nossa, cabe qual recurso contra a decisão X? Ou olha só, contra uma sentença, o que cabe? Apelação. Contra uma decisão interlocutória, cabe o quê? Agravo de instrumento. Contra uma decisão monocrática, cabe o quê? Agravo interno. Então, o cabimento, pessoal, ele é um requisito que vai definir, ou seja, ele vai conectar o recurso próprio para impugnar uma determinada decisão. Ou seja, a resposta correta para essa questão é a letra C. Seja interposto o recurso especificamente previsto em lei para impugnar a decisão recorrida. Essa é a definição de cabimento. Por quê? Porque se eu interponho o recurso errado, o meu recurso ele não vai ser conhecido porque eu não observei o cabimento. Vejam bem quais são os outros itens e por que eles estão errados. O item A diz o seguinte: o recorrente demonstre ter sido sucumbente na decisão recorrida. Pessoal, quando eu falo em sucumbência como requisito de admissibilidade de recurso, eu estou falando de interesse. Eu só posso recorrer se eu demonstrar um interesse recursal. E o interesse recursal ele é definido a partir da verificação de que quem recorre perdeu algo. E se ele perdeu algo, ele é sucumbente. Então a letra A é errada porque ela se refere ao requisito do interesse. A letra B diz que o recurso tenha sido interposto dentro do prazo previsto em lei. A interposição de um recurso dentro do prazo previsto em lei diz respeito ao requisito da tempestividade. Assim como qualquer outro ato processual que seja estipulado um prazo para a prática dele, o recurso também precisa ser praticado ou interposto dentro daquele prazo previsto em lei para que ele seja considerado tempestivo. Se ele não for interposto dentro deste prazo, ele não vai ser conhecido por vício de intempestividade. Então, a letra B, ela se refere ao requisito de admissibilidade tempestividade. E a letra D, que diz que o recorrente comprove ter recolhido as custas recursais, diz respeito ao requisito de admissibilidade do preparo. O preparo é o requisito de admissibilidade que faz referência à necessidade de você pagar as taxas e as custas recursais para que o seu recurso possa ser analisado, ok? Então, recapitulando, a letra A fala do requisito do interesse, a letra B fala da tempestividade, a letra C fala do cabimento e a letra D vai falar do preparo. Portanto, a resposta correta da questão 2 é a letra C. Questão 3. Sobre a tempestividade dos recursos, assinale a alternativa correta. Essa eu vou ler item por item e a gente vai analisar, porque essa foi uma questão um pouco mais elaborada. Vamos à letra A. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias corridos.
Esse item ele está errado por um detalhe. Porque os prazos no processo civil, eles não são contados em dias corridos. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que prova objetiva é questão de detalhes. Questão de detalhes. O item A, essa letra A, ela é a reprodução quase que idêntica do artigo 1003, parágrafo 5º. O que eu fiz aqui? Eu peguei o 1003, parágrafo 5º, que o artigo 1003 é o artigo que trata sobre a tempestividade dos recursos no Código, e o artigo 1003, parágrafo 5º diz o seguinte: excetuados embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Ponto. Eu inseri os dias corridos e isso torna o item errado, porque lá no artigo 218 diz o seguinte, ou melhor, no artigo 219, na contagem do prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. De novo, artigo 219 do Código. Na contagem do prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. Portanto, quando eu digo que o prazo para interposição dos recursos é de 15 dias, salvo o do embargo de declaração, se eu afirmar que são 15 dias corridos, o item está errado. Um detalhe, uma palavra que eu inseri fez com que o item esteja errado. Letra B. O feriado de segunda-feira de carnaval não é feriado nacional previsto em lei, de modo que deve ser comprovado pelo recorrente, no ato de interposição do recurso, não ter havido expediente forense na segunda-feira de carnaval para aferição da tempestividade. Eu gravei uma aula inteira só para falar sobre isso. Tá lá, salvo engano, é aula 2 ou 3, não me recordo, mas eu gravei uma aula inteira para explicar essa questão da segunda-feira de carnaval, ou melhor, das hipóteses de suspensão do prazo recursal e da comprovação dessas causas suspensivas da contagem do prazo recursal. Então, só para recapitular de maneira bem resumida, de acordo com o entendimento do STJ, a segunda-feira de carnaval, por não ser um feriado nacional previsto em lei, diferentemente da terça-feira, a terça-feira é o feriado de carnaval de fato, a segunda-feira não. Mas tradicionalmente todo mundo emenda, inclusive os tribunais. Só que para o STJ, se você não comprovar que não houve expediente forense na segunda-feira, lá naquela comarca ou no tribunal onde o seu processo tramitava, você, aquele dia, a segunda-feira de carnaval, vai ser contada normalmente para fins de aferição da tempestividade. Se você estiver considerando esse dia como não contado, você corre o risco de interpor o recurso intempestivamente. Então, só vai valer a segunda-feira de carnaval como dia não contável do prazo se você juntar a portaria que declarou que naquele dia não haveria expediente forense, ok? Não é automático. A segunda-feira de carnaval, se não houver expediente forense, é considerado como feriado local, e como feriado local, de acordo com o artigo 1003, parágrafo 6º do Código, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição de recurso e, como eu expliquei naquela aula, não é possível mais você juntar posteriormente a comprovação de que não houve expediente forense aquele dia,
porque o STJ não aceita mais essa comprovação tardia. Ou você interpõe o recurso já com essa comprovação, ou seu recurso ele não vai ser conhecido por intempestividade. Letra C. É intempestivo o recurso interposto antes do termo inicial do prazo recursal. Vamos lembrar, gente, o que é o termo inicial? O termo inicial ele é o dia do início do prazo. E o dia do início do prazo é quando se dá a publicação daquela decisão contra a qual eu vou interpor recurso. Ou seja, no dia que publica que publica a decisão, eu automaticamente sou intimado e ali se inicia o meu prazo recursal. Qual que é a questão? Entre a prolação da decisão e a sua publicação, é normal que se passem alguns dias. Se vocês já tiveram a experiência de trabalhar com processos judiciais, vocês vão perceber que muitas vezes, principalmente antigamente, né, quando os autos eram físicos, mas hoje também nos autos eletrônicos, vocês vão ver que a decisão muitas vezes ela é lançada no processo em um determinado dia e ela vai ser publicada daqui 4, 5, 6 dias, dependendo ali da demora da secretaria em determinar a publicação daquela decisão. Pode passar até mais de semana entre a disponibilização da decisão e a efetiva publicação dela. E o prazo recursal ele só vai se iniciar quando essa decisão for publicada. E a questão é saber, eu posso interpor o meu recurso antes da publicação, mesmo que a decisão já esteja disponibilizada, ou melhor, estando a decisão já disponibilizada, eu preciso obrigatoriamente aguardar a publicação, ou eu posso interpor o meu recurso antes de ser efetivamente intimado. Já houve polêmica sobre isso, mas o código trouxe um dispositivo expresso sobre essa questão. Eu mencionei isso com vocês na aula sobre tempestividade, porque o artigo 218, ele vai dizer, o artigo 218, parágrafo 4º, ele vai dizer o seguinte: será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Ou seja, eu não preciso aguardar a publicação para poder exercer o meu direito de recorrer. O recurso prematuro, que a gente chama, que é esse recurso praticado antes do termo inicial do prazo, ele é considerado tempestivo para todos os fins. Antigamente, para a gente não correr o risco de ter esse recurso considerado intempestivo, o que a gente fazia? A gente ia lá na secretaria da vara, ia lá no fórum e falava assim: olha, eu estou aqui para me dar por intimado dessa decisão aqui para eu poder recorrer. Ou seja, o escrivão ele vinha e lançava uma certidão nos autos falando que na data tal o advogado Eurípides, OAB tal, compareceu na secretaria da vara para fins de ser intimado da decisão de folhas tais. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Se a decisão estiver nos autos, estiver disponibilizada, eu posso interpor o meu recurso antes do termo inicial do prazo, porque ele vai ser considerado tempestivo, ok? Fundamento, artigo 218, parágrafo 4º, falei isso em sala de aula. Por fim, letra D. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 10 dias. Item errado também. Como eu falei para vocês, e volto aqui, artigo 1003, parágrafo 5º, ele unificou todos os prazos recursais em 15 dias, salvo os embargos de declaração. Somente os embargos de declaração é que vão ter um prazo diferenciado de interposição, considerando os recursos previstos no Código de Processo Civil. Em outras leis, em procedimentos especiais,
pode ser que haja um prazo diferenciado, como por exemplo é o recurso nos juizados, que é de 10 dias. Mas o agravo de instrumento, ele está inserido na sistemática do Código de Processo Civil, portanto, ele está submetido ao artigo 1003, parágrafo 5º, e o prazo de interposição é de 15 dias, item errado. Portanto, a resposta correta da letra 3, da questão 3, é a letra B. Passando para a questão 4. O recurso pode ser interposto: A, pela parte parcialmente vencedora, B, pelo Ministério Público, C, pelo terceiro prejudicado, D, pela parte que pretende alterar o fundamento da decisão recorrida. Pessoal, aqui nós estamos falando de interesse e legitimidade. E aí eu lembro a vocês aqui o que está escrito no artigo 996. Vou ler. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Ou seja, eu já sei que o B e o C, a letra B e a letra C, estão corretas, porque o Ministério Público e o terceiro prejudicado, de acordo com o artigo 996, eles podem interpor recurso. Então, eu já excluo essas duas opções da resposta, porque a questão ela quer saber quem não pode interpor recurso. E aí a letra A, olha, de novo, eu volto naquela questão. Olha só como é prova objetiva. A parte parcialmente vencedora pode interpor recurso? O código fala em parte vencida. Isso quer dizer que a parte parcialmente vencedora não pode? Vamos raciocinar. Quem entra com uma ação, ela pode, dependendo da natureza do pedido que ela fizer, ela pode ganhar tudo que ela pediu, e aí vai ser considerada parte vencedora. Ela pode perder tudo que ela pediu, e aí ela vai ser considerada parte vencida. E ela pode ganhar menos do que ela pediu, mas também pode ganhar alguma coisa. Ou seja, ela pode vencer parcialmente. O exemplo que eu sempre dou, e eu acho que é o exemplo mais fácil de se visualizar essa questão, é você pedir 10 mil de danos morais e ganhar 6. Mas não se limitar a isso, porque eu poderia, por exemplo, considerar que eu fui parcialmente vencedor se o juiz, por exemplo, me deu um pedido e me negou o outro. Se eu entro com uma ação pedindo danos morais e danos materiais e o juiz considera que eu tenho direito aos danos materiais, mas não tenho direito aos danos morais, eu também sou parcialmente vencedor. Eu ganhei totalmente um pedido e perdi totalmente o outro. Mas no saldo do resultado, eu sou parcialmente vencedor. Ou seja, entre ser totalmente vencedor e ser totalmente vencido, existe um meio termo ali que eu posso ganhar. E aí a questão é, posso recorrer? Claro que sim. Por quê? Se você é parcialmente vencedor, significa que você também é parcialmente vencido. É claro. Se eu ganhei parcialmente, significa que existe uma parte que eu perdi. Assim como o réu perde parcialmente, ele também ganha parcialmente. Por quê? Porque se o juiz não deu tudo aquilo que o autor pediu, então o réu, nesse caso, ele venceu parcialmente. Então, quando a parte perde um pouco, ela entra no conceito de parte vencida do Código de Processo Civil. Parte vencida, eu expliquei isso na sala de aula também, é um conceito que remete a uma noção de interesse recursal, no qual eu posso recorrer sempre que o recurso
me oferecer uma perspectiva de sair dali, ou seja, sair do resultado daquele recurso com uma situação jurídica melhor do que eu entrei. O que significa que, vamos supor que eu pedi 10 de danos morais. O juiz me deu 9,9. Eu posso recorrer para discutir 0,1? Posso, eu tenho esse direito. Por quê? Porque eu fui vencido em 0,1. Então o recurso ele pode melhorar a minha situação jurídica em 0,1. Logo, eu sou vencido nessa parte. Então, eu tenho interesse recursal em discutir especificamente esse montante da condenação que o juiz não me concedeu. Então, parte vencida, de novo, para fins de configuração de interesse recursal, é todo aquele litigante que, mediante a interposição de um recurso, pode ganhar mais do que ele já ganhou. E aí, a resposta fica fácil. Por quê? Quem não pode interpor recurso? Aquele que só quer discutir o fundamento da decisão. Por quê? Porque, como eu acabei de explicar, se o recurso não tem o condão de me dar, pelo menos em perspectiva, mais do que eu já ganhei, então eu não tenho interesse. Não tenho interesse recursal. Se eu pedir 10 e o juiz me deu 10, ainda que eu não concorde com os fundamentos pelos quais ele reconheceu que eu tinha direito a 10, não faz sentido, não existe lógica em eu querer recorrer só para discutir o fundamento dessa decisão, pelo menos não no âmbito do processo civil individual, ok? Então, quem não pode interpor o recurso? Aquele que pretenda discutir os fundamentos da decisão recorrida. A parte parcialmente vencedora pode interpor o recurso porque ela é considerada parte vencida, ainda que parcialmente, e ela vai naturalmente poder discutir em recurso aquela parte da decisão que lhe foi desfavorável, ok? Então, a resposta da questão 4, quem não pode interpor recurso, é a letra D. Questão número 5. Sobre o recurso adesivo, assinale a alternativa incorreta. E aí, recurso adesivo ele vai estar previsto aonde? No artigo 997, parágrafo 2º. De novo aqui, a prova objetiva, ela é melindrosa na medida que a gente pega a lei seca do ponto de vista literal e muda algumas coisas só para confundir, mas considerando que vocês tinham o código em mãos, é algo que também não pode errar. Não pode errar uma questão dessa. Vamos lá. Letra A. É cabível em apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Vou ler. Artigo 997, parágrafo 2º, inciso 2. O recurso adesivo, parágrafo 2º. Vou ler o parágrafo 2º primeiro. Recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte, inciso 2, será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Portanto, a letra A está correta. B. Pode ser interposto pela parte vencedora para garantir a análise dos demais fundamentos não acolhidos ou não analisados. Esse é o item, essa é a letra incorreta, tá? Eu vou passar para as outras e depois eu volto nela só para explicar para vocês e mostrar para vocês aonde que está a resposta dessas outras que, ainda que você tivesse dúvida com relação a B, você poderia, por exclusão, chegar à resposta correta, ok? Vamos lá. Letra C. Deve ser interposto no prazo
das contrarrazões. Olha só. Lá no artigo 997 ainda, o parágrafo 2º, inciso 1, diz o seguinte, que o recurso adesivo será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto no prazo de que a parte dispõe para responder. Olha só, sempre que um recurso é interposto, a parte contrária, o adversário do recorrente, ele tem o mesmo prazo que o recorrente teve para apresentar o seu recurso. O recorrido vai ter prazo para apresentar resposta. E essa resposta chama-se contrarrazões. Então, quando o artigo 997, parágrafo 2º, inciso 1, diz que o recurso adesivo será interposto no prazo de que a parte dispõe para responder, significa que o recurso adesivo deve ser interposto no prazo de contrarrazões. O item está correto. Só não usei as exatas mesmas palavras do código. Mas, claro que é facilmente dedutível que esse item ele está parafraseando o artigo 997, parágrafo 2º, inciso 1. Por fim, letra D. Se o recurso principal não for conhecido ou se o recorrente dele desistir, o recurso adesivo não será conhecido. Gente, também é transcrição praticamente literal do artigo 997, parágrafo 2º, agora o inciso 3. Olha só, o recurso adesivo, inciso 3, não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. De novo, peguei o código e troquei algumas palavras, a construção da frase, e coloquei aqui, de maneira quase que literal. Então, se você pega o artigo 997, lê os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º, você consegue perceber quais itens aqui estão corretos, e aí seria fácil chegar à conclusão de que a resposta correta para essa questão é a letra B. Agora eu vou explicar por que a letra B está errada. Vamos ver o que diz a letra B novamente. O recurso adesivo pode ser interposto pela parte vencedora para garantir a análise dos demais fundamentos não acolhidos ou não analisados. Primeiro problema. Lembrem-se, expliquei agora há pouco. Parte vencedora não tem interesse recursal. Só aí você já mata a questão. Parte vencedora não tem interesse recursal. Logo, o recurso não deveria ou não seria conhecido. Mas, professor, se o cara, então, não pode interpor recurso para garantir a análise dos fundamentos dele que não foram acolhidos ou não foram analisados, então ele fica prejudicado. Porque se o tribunal entender que o recorrente tem razão, ele não vai poder analisar esses fundamentos que foram não acolhidos ou não analisados do vencedor. Aí que tá. Pode sim. Por quê? Porque o recurso, lembrem-se, os recursos eles têm o efeito devolutivo. E nesse caso, quem regula o efeito devolutivo é o artigo 1013 do Código. Vamos ler o artigo 1013 para a gente perceber essa questão. Olha só, o artigo 1013 ele fala da apelação, mas ele é aplicável a todos os recursos em geral. E principalmente aqui no caso, é óbvio que vai se referir à apelação, porque o recurso adesivo, como nós já vimos, ele é cabível somente em 3 hipóteses.
Apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Então, aqui a gente está falando de apelação, logo trata-se do efeito devolutivo da apelação. Mas olha só o artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Olha só, matou a questão. Por quê? O efeito devolutivo do recurso, e aqui nós estamos falando da profundidade do efeito devolutivo, garante ao vencedor que os fundamentos não acolhidos ou não analisados da pretensão dele vão ser devolvidos ao tribunal para análise. Então ele não precisa recorrer. Ok? Lembrem-se, efeito devolutivo na profundidade, ele devolve ao tribunal a análise de todas as questões rejeitadas e aquelas não analisadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Porque quando a gente fala desde que relativas ao capítulo impugnado, nós estamos falando da extensão do efeito devolutivo. Então, dentro daquilo que eu impugnei, o tribunal ele tem o dever de analisar todos os aspectos relativos àquela questão. Por exemplo, se a gente tiver uma ação com pedido de dano material e dano moral, e aí a sentença julga improcedente os dois pedidos, e o autor, que foi quem pediu naturalmente, vai recorrer, porque é parte vencida, ele recorre só do dano moral, então ele vai devolver ao tribunal a análise das questões relativas somente ao dano moral. Nada do que foi discutido sobre o dano material pode ser analisado. E aí, no caso, o réu, que foi o vencedor, vamos supor que ele tenha arguído 4 teses para improcedência do pedido do autor. O juiz acolheu só um e não analisou os outros. Ou melhor, às vezes ele rejeitou um, acolheu o outro e não analisou 2. Ele não precisa recorrer para garantir a devolução dos 4 fundamentos. Esses fundamentos vão ser devolvidos automaticamente por força do artigo 1013, parágrafo 1º e 2º. Ok? Então a letra B está errada porque, primeiro, ela fala sobre a possibilidade da parte vencedora recorrer, o que já é errado por uma questão de falta de interesse recursal, mas é errada também porque seria desnecessário esse recurso considerando a profundidade do efeito devolutivo dos recursos, nesse caso aqui, da apelação. Vamos então agora para a última questão objetiva. Olha só. Qual deve ser a redação do dispositivo da decisão que identifica a falta de um dos requisitos de admissibilidade de um recurso? Pessoal, lembrem-se, decisão judicial estruturalmente, ela tem 3 elementos: relatório, fundamentação e dispositivo. O dispositivo, ele é a conclusão do julgamento. Ele é a decisão propriamente dita. É a norma individual do caso concreto. E nesse caso aqui, como eu estou falando de requisitos de admissibilidade, eu volto na nossa primeira aula. Ou na primeira ou na segunda, não me recordo. Mas quando eu falei de juízo de admissibilidade para vocês no início, eu falei o seguinte, olha, quando o juiz ele analisa se o recurso ele é admissível ou não, ele analisa se aquele recurso pode ser conhecido. Ou seja, ele vai analisar
o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade do recurso para conhecer o conteúdo da impugnação. Conhecido o recurso, ele vai então examinar o teor daquela impugnação e vai dizer se o recorrente tem razão ou não. E aí é uma questão de prover ou desprover o recurso. Então vamos lá. Nós temos duas possibilidades primeiras. Conhecer do recurso, que é quando eu verifico que todos os requisitos de admissibilidade estão presentes, ou não conhecer do recurso. Se eu conheço do recurso, então eu vou avançar na análise do mérito da impugnação. E aí eu posso dar provimento ao recurso, quando eu entendo que o recorrente tem razão, ou eu posso negar provimento ao recurso, que é quando eu entendo que o recorrente não tem razão. Como é que fica então estruturada uma decisão que percebe a falta de um dos requisitos de admissibilidade? O juiz ou o tribunal simplesmente vai dizer: não conheço do recurso. Não conheço. Só. Por quê? Porque não havendo um ou mais requisitos de admissibilidade, o conteúdo daquele recurso não pode ser conhecido. Então, o recurso não é conhecido. E aí não faz sentido eu falar em provimento ou desprovimento. Então, a resposta correta para essa questão é a letra D. Não conheço do recurso. Por quê? A letra A e a letra B, como vocês podem ver, o recurso foi conhecido. Então, como o enunciado da questão diz que faltou um requisito de admissibilidade, o recurso não pode ter sido conhecido. Então, a letra A e a letra B estão erradas. E a letra C também está errada, porque diz respeito ao conteúdo, ao mérito do recurso. Negar provimento, como eu disse, quer dizer eu não dar razão ao recorrente. E detalhe, a redação de um dispositivo de uma decisão, ela nunca deve vir apenas com o nego provimento ou dou provimento. Sempre deve vir antes: conheço do recurso e lhe dou provimento ou lhe nego provimento. Vocês nunca vão ver a questão do provimento ou desprovimento do recurso sozinho, sem antes a enunciação acerca do conhecimento, que é, ao fim e ao cabo, o reconhecimento de que todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos. Então, de novo, quando nós percebemos a falta de um requisito de admissibilidade, nós estamos dizendo que o recurso não deve ser conhecido e, por isso, a resposta correta a essa questão 6 é a letra D. Bom, vencemos agora as questões objetivas. Vamos passar então à análise das respostas da questão subjetiva. E não era uma questão que dependia muito de vocês desenvolverem. Era uma questão que tinha respostas mais objetivas, salvo um aspecto apenas do item B, que dizia respeito à recorribilidade de uma parte das decisões interlocutórias do juiz. Mas vamos lá. Vamos ler o enunciado aqui e aí eu vou explicar para vocês como seria a construção da resposta dessa questão.
X moveu uma ação de indenização por danos morais e materiais contra Y. Passada a fase postulatória, o juízo prolatou decisão julgando parcialmente o mérito da ação, condenando Y ao pagamento de danos morais nos termos do artigo 365, inciso 2 do Código de Processo Civil. Ato seguinte, intimou as partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir quanto ao pedido de danos materiais, ocasião em que X pediu a exibição de documento que alegou estar na posse de Y, enquanto que Y pediu o depoimento pessoal de X, a oitiva de testemunhas e produção de prova pericial. O juízo, então, rejeitou o pedido de exibição de documento formulado por X e rejeitou o pedido de depoimento pessoal de X e a oitiva de testemunhas formulada por Y, deferindo apenas a produção de prova pericial. Com base nesse caso, responda os itens abaixo. Letra A. Indique o recurso cabível contra a decisão que condenou Y ao pagamento de danos morais a X, indicando ainda qual o fundamento legal do cabimento. Pessoal, olha só. Lá no início da questão, diz que o juiz prolatou decisão julgando parcialmente o mérito da ação, condenando Y ao pagamento de danos morais nos termos do artigo 365, inciso 2. Eu mencionei em sala de aula que o Código de Processo Civil de 2015, ele permitiu que o juiz prolatasse decisões parciais de mérito, que seriam sentenças parciais ao longo do processo, ou seja, ele pode decidir um pedido agora, que não depende de produção de provas, e decidir outro pedido depois, um pedido que dependa de produção de provas. Então, ele decide uma parte do processo agora, continua com o restante e depois prolata uma nova decisão, decidindo o que faltava decidir. E eu expliquei para vocês também que somente é sentença aquela decisão que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. De modo que decisão que julga parcialmente o mérito da ação é uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória. Olha só. Primeiro, a resposta, bastava olhar o artigo 1015 do Código, que traz as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Lá no artigo 1015, tem aqui, inciso 2, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre 2 o mérito do processo. É o caso. Então, tá fácil. Era só responder qual o recurso cabível contra a decisão, como é uma decisão interlocutória. Tanto é uma decisão interlocutória que logo depois o juiz intimou as partes para a produção de provas. Então, é uma decisão interlocutória. Decisão que julga parcialmente o mérito é decisão interlocutória e, como versa sobre o mérito do processo, é impugnável pela via do agravo de instrumento, de acordo com o artigo 1015, parágrafo 2º, não, inciso 2. Tá bem tranquilo isso aqui. Mas, se vocês tivessem a curiosidade, vocês estavam com o código na mão, de olhar lá no artigo 365 do Código de Processo Civil, que eu citei ele no enunciado, olha só o que vocês vão encontrar lá no artigo 365. Aliás, não é o 365, é o 356. Tá errado aqui. Mas olha só, o artigo 356, ele trata sobre o julgamento antecipado parcial do mérito. Então, ele vai dizer quais hipóteses são cabíveis. Lá no parágrafo 5º do artigo 356, ele diz o seguinte: a decisão proferida com base nesse artigo, que decisão é essa? A decisão que julga parcialmente o mérito da ação. A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento.
Ou seja, essa questão aqui estava tranquila. Eu falei isso em sala de aula várias vezes. Decisão que julga parcialmente o mérito do processo. Quando eu fiz a revisão com vocês sobre pronunciamentos judiciais, eu citei que uma decisão interlocutória poderia ter natureza de sentença quando julgasse o mérito do processo em hipóteses em que se permite o julgamento parcial do mérito do processo. Então, a resposta esperada do item A é cabível o agravo de instrumento nos termos do artigo 1015, inciso 2 do Código de Processo Civil. Ponto. Nada além disso. Agora vamos para a letra B. Sobre a decisão que analisou os pedidos de produção de provas de X e Y, indique qual recurso cabível contra cada capítulo da decisão, indicando ainda qual é o fundamento legal ou jurisprudencial do cabimento. Então vamos lá. Lembrando aqui, recapitulando, o X pediu exibição de documento e o Y pediu depoimento pessoal, oitiva de testemunha e produção de prova pericial, e o juiz fez o quê? Ele indeferiu o pedido de exibição de documento do X e indeferiu o pedido de depoimento pessoal e de prova testemunhal do Y. Aí, o que vocês deveriam fazer? Primeiro, olhar o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento lá no artigo 1015. Por quê? Porque essa é uma decisão interlocutória. E aí, se vocês procurassem, vocês encontrariam primeiro, lá no inciso 6, que cabe agravo de instrumento contra a decisão que versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Então, aqui você já encontraria a primeira resposta da questão. Contra o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de exibição de documento formulado por X, cabe agravo de instrumento com base no artigo 1015, inciso 6. Essa era a primeira resposta. E com relação aos pedidos de Y, de depoimento pessoal e de produção de prova testemunhal, qual era a resposta esperada? Primeiro ponto seria mencionar que, com relação a esses pedidos, o Código não prevê uma hipótese específica de cabimento de agravo de instrumento. Não existe aqui no rol do artigo 1015 uma hipótese de cabimento que diga que vai ser possível interpor o agravo de instrumento caso se a decisão versar sobre depoimento pessoal e produção de prova testemunhal, nem mesmo de prova pericial. Então, a primeira coisa que se esperava era fazer essa observação. E a segunda parte era mencionar, porém, que, de acordo com o entendimento do STJ, no sentido de que o rol do artigo 1015 é um rol de taxatividade mitigada, que admite a interposição do agravo em outras hipóteses, além daquelas previstas ali, desde que o recorrente comprove prejuízo na tramitação do processo. E aqui é claro, porque há um cerceamento de defesa na não produção dessas provas. Então, com base na jurisprudência do STJ, considerando que o item pede qual é o recurso cabível de acordo com um fundamento legal ou jurisprudencial, seria necessário dizer que seria cabível em tese o agravo de instrumento contra os capítulos da decisão que indeferiu os pedidos de Y em razão do entendimento do STJ de que o rol do agravo de instrumento é um rol de taxatividade mitigada, e assim vocês fecham a questão. Então, para recapitular,
Letra B, resposta esperada. Com relação ao indeferimento do pedido de X, seria cabível o agravo de instrumento com base no artigo 1015, inciso 6, que trata expressamente da hipótese de uma decisão versar sobre exibição de documento ou coisa. Já com relação ao indeferimento dos pedidos de Y, a princípio não existe hipótese de cabimento expressa com relação à decisão que versa sobre depoimento pessoal e oitiva de testemunha, porém, considerando a jurisprudência do STJ, que entende que o artigo 1015 é um rol de taxatividade mitigada, seria, em tese, cabível o agravo de instrumento também com relação a essa parte da decisão. Beleza? Essa foi, então, a resolução da prova. Espero que tenha ficado claro aqui quais eram as respostas esperadas e qual é o fundamento de cada resposta. De qualquer maneira, como eu disse no início, na segunda-feira eu posso aprofundar um pouco na fundamentação ou alguma dúvida que tenha permanecido após essa explicação e a gente continua nesse formato a partir das nossas próximas aulas, ok?